A prova final. Eu sou Elcio Macedo e você está no canal Saldo Extra da Lição da Escola Sabatina. Bom dia, gente, povo de Deus, irmãos, amigos que nos acompanham aqui no canal. Deus te abençoe. Vamos para mais um estudo, o último dessa semana, e que você participe aí. Amanhã é recapitulação. E eu convido a você a estar aí aos sábados, encontre uma igreja aí adventista e participe conosco da recapitulação dessa lição. É muito bacana, né? Eu convido você, se puder, aí a mais próxima de sua casa. Bem, gente, 3 anos já haviam passado desde que chegaram à Babilônia. Chega o momento da prova final. Hoje eles teriam feito um curso superior de curta duração ou um curso intensivo de média duração. Para aquela época, nesse tempo, dava para estudar tudo sobre a cultura e a ciência, que era bem restrita. Em nossos dias, dá para estudar uma pequena parte da ciência, por exemplo, um curso de nutrição, que na verdade dura 4 anos. Faltaria ainda a pós-graduação, mestrado e doutorado para completar. Eles deveriam enfrentar uma prova, que seria aplicada pelo rei Nabucodonosor. Naturalmente, eles estavam preocupados, né, os 4 jovens e o chefe dos eunucos que haviam concordado com a dieta deles. Ele mesmo vira os resultados, mas se o rei os reprovasse de alguma coisa, ele certamente seria morto, pois desobedeceram uma ordem do rei. Os jovens tinham 2 alternativas: ou passavam na prova, ou passavam na prova. Na realidade existia uma única via, né? E seriam comparados aos sábios que já serviam em Babilônia. Tente imaginar a pressão psicológica nesse dia. Pois bem, como podemos entender o cenário dessa prova? Certamente, como tudo em Babilônia, era uma reunião solene com a presença dos grandes de Babilônia, principalmente dos sábios. Um rei sempre estava rodeado de gente competente para o aconselhar. E ele é que decidia. A qualquer momento, ele poderia necessitar de conselho, né? E esses homens sábios estavam sempre ao redor do rei. Mas ainda numa prova dessas, em que se verificaria a capacidade dos jovens, esses sábios teriam que estar lá. E o que o rei constatou? Que os jovens sabiam 10 vezes mais dar respostas, isso mesmo, dar respostas acertadas que os próprios sábios. Ou seja, os jovens que agora estavam com uns 20 anos, ou bem pouco mais, sabiam muito mais, mas muito mais que os mais inteligentes de Babilônia, que deveriam ter mais de 40. É óbvio que o rei anunciou isso naquela solenidade, e imagine a vergonha que passaram os sábios. Perderam para um grupo de jovens estrangeiros. Veja que humilhação perante jovens cativos que serviam aquele Deus desconhecido deles e que eles achavam fracos, porque a cidade, o templo deles foram destruídos por eles, supostamente por seus deuses. Eles ficaram perplexos, sem entender nada. Como esses jovens conseguiram isso em tão pouco tempo? E o mais preocupante é que foi o próprio rei que constatou e que Deus, deu, né, o veredito, né? Os jovens são 10 vezes mais doutos que os magos, 2 vezes mais capazes, ou 4 vezes mais capazes, gente. Já é uma humilhação. Mas 10, aí já é demais. Eles são gênios. Eles têm um Deus super, mega, ultra poderoso. Aí, para complicar a situação dos magos, astrólogos e adivinhos, logo depois o rei teve um sonho que só os judeus conseguiram decifrar e explicar. Nós conhecemos essa história, né, de Daniel, lá no capítulo 2. Quase que o rei, desde aquela prova, um tanto desconfiado com esses sábios, mata todos eles. Desde aquele dia da prova com os 4 judeus, o rei andava um tanto desapontado com os homens que escolhera para aconselhar, pois foram derrotados por 4 jovens da metade da idade, ainda por cima cativos estrangeiros.
eles entendiam muito mais sobre a cultura babilônica que os melhores de Babilônia. Medite sobre o seguinte: como repercutiu a constatação da capacidade intelectual dos jovens dentro e fora do palácio? Como o rei passou a ver seus conselheiros mais capazes? Como o povo em geral passou a ver esses homens? Como todos passaram a ver os 4 jovens? Com que admiração, respeito eles foram tratados? Imagine também a raiva e rancor dos magos em relação aos jovens. Isso nunca se resolveu. Até bem mais tarde houve uma conspiração contra Daniel, já no tempo do rei Dario, bem como se aflorou depois com Xerxes e Amã, no tempo da rainha Esther. Quiseram matar todos os judeus. Lembre-se, fidelidade, fica aqui uma lição. Fidelidade sempre vai gerar aprovação e perseguição. Jovens universitários, na universidade que você está, e depende muito do curso, terão que estudar teorias incompatíveis com a fé e com a Bíblia. Ora, façam com esses 4 jovens, entendam melhor dessas teorias, sim, estude elas, conheça-as, que os melhores professores da área, inclusive. Isso não quer dizer que devem concordar com esse conhecimento falso. No dia da prova, deem a resposta que o professor pede e coloquem assim: segundo o autor tal ou segundo o pesquisador tal, é assim e assim. Você não está negando sua fé, está dizendo o que eles pensam. Isso demonstra que vocês não concordam. E como estamos num país com liberdade de consciência, o professor, como vocês conhecem o assunto, vai ter que aprová-los. E se não aprovar, tem instâncias internas que poderão recorrer. Então não se preocupe. Não se preocupe em ser fiel a Deus. Não se preocupe em estudar a ciência aí fora, no sentido de adquirir o conhecimento e não prática. Isso é normal, isso é até válido para você conseguir ter conteúdo para argumentar com essas pessoas e apresentar a verdadeira mensagem do verdadeiro Deus. Por fim, sabe o que quer dizer ser 10 vezes superiores que os magos? E sabe com quem os jovens estavam sendo comparados? Com os magos. Vale a pena refletir um pouco sobre isso também. 10 vezes dá 100, certo? É um número completo. E o valor de nossa matemática de base é 10. É a nota máxima para a universidade. Seja 10, seja 100. 100 remete a 100%. Ou, um valor bem expressivo. Isso é um valor total. Ou seja, leia bem. Os magos perante os jovens eram nada. Nada. Hoje se diria, os jovens eram de 10 a 0 nos jovens que não tinham a Deus. Deu para entender o que Deus fez com esses rapazes e quer fazer com você também. Deus te abençoe.